Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O dom de viver na divina vontade. Livro Coroa da Santidade, na página já 148, 149, o dom em outras partes das revelações particulares. Se de fato, como foi mencionado, Jesus deu a Luísa o dom de viver na vontade divina em 1889, abrindo assim a porta para que todos os outros recebam e conheçam, então não deveria surpreender que começássemos a ver indícios desta mesma realidade espiritual exibidos nas obras dos grandes místicos do século XX. Com certeza. Portanto, diferentemente das sessões anteriores, nas quais falamos de premonições do dom, embora em muitos casos essas premonições sejam incrivelmente precisas, aqui nesta sessão podemos falar realmente do próprio dom real. Infelizmente, existem alguns promotores dos escritos de Luísa que rejeitam que o dom possa ser encontrado em qualquer ser humano ou em qualquer lugar, exceto nos próprios escritos de Luísa. Mas na nossa opinião, tanto Daniel O'Connor como na minha opinião, ele deu o dom para toda a humanidade. Devolveu o dom para a humanidade, em todos os sentidos. Nosso Senhor tem o mesmo repreenda como fez com seus próprios discípulos. Professor, vimos o homem expulsando demônios em seu nome e o proibimos porque ele não estava nos seguindo. Mas Jesus disse, não o proíba, que quem não é contra nós é por nós. Em nenhum lugar das revelações de Luísa diz claramente algo a ela sobre o efeito de Luísa ser a única somente a quem ele daria em algum momento a revelação do dom, ou de qualquer outra coisa, sobre este presente, mas apenas que ela foi a única pessoa, a quem ele revelou o presente, quem disse, além de simplesmente ler sua própria interpretação dos escritos de Luísa, aqueles que insistem que o dom não pode ser encontrado, explicado em qualquer lugar fora dos escritos de Luísa, nem sequer são logicamente consistentes, pois eles mesmos escrevem ou pelo menos falam do dom. Sim, mas fazemos isso apenas falando dos escritos de Luísa. Eles podem responder, mas que restrição absurda é essa quando falamos de misticismo? Essas pessoas viram os escritos de Luísa com tinta física no papel e, portanto, são capazes de falar deles. Mas e quanto a um místico que viu sua essência revelada a ele por Deus? Deus é incapaz de tal ação mística? Como você verá, isso é precisamente o que aconteceu no caso dos seguintes místicos. Embora não soubessem nada de Luísa e de suas revelações, transmitiram a essência das mesmas. Aqui, de fato, simplesmente temos outra validação profunda das revelações de Luísa como sendo verdadeiramente de Deus. Não vemos este presente em lugar algum antes do século XX, e subitamente, ao amanhecer, vemos sua explicação explodir na cena da revelação privada nos escritos de místicos que não tinham nenhum conhecimento um do outro. É isso que eu presto muita atenção também. Antes de aprofundar esses exemplos, desejo encaminhá-los para 2 trabalhos. O Esplendor da Criação, por Padre José Pianuzzi, e o Novo e Divino Santidade do Terceiro Milênio Cristão, de Hugh Owen. Apresentarei apenas brevemente alguns pontos-chave aqui, enquanto esses 2 livros tratam o assunto com muito mais profundidade, e recomendo vivamente a compra de ambos. O altamente respeitado e promotor de Fátima e cofundador do Exército Azul, John Rafferty, escreveu um encaminhamento para o livro de Owen, endossando não apenas o livro em particular, mas chegando ao ponto de dizer: é fé nas promessas de Fátima, fé no triunfo da vontade de Deus na terra como no céu. E podemos ousar acreditar que isso pode começar agora em cada um de nós, se acreditarmos o suficiente para dizer sim ao grande presente que Deus agora oferece ao mundo inteiro, o presente da santidade nova e divina, do dom de viver na vontade divina.
Santa Faustina, opa, minha mamãe espiritual. Aí, ela sabia, eu sabia que ela era, eu sabia que ela era, que ela vivia no dom da divina vontade, eu sabia, não tinha dúvida nenhuma. Foi ela que me apresentou o dom. Se eu não tivesse conhecido, lido ela, eu não teria vivido o dom antes de conhecer a Luísa. As revelações de Santa Faustina são especialmente dignas de nota. Essa é a principal. E são incluídas primeiro nesta lista por 2 motivos. Porque ela é a principal depois de Luísa. Ela é a principal depois de Luísa. Primeiro, a sobreposição que eles compartilham com os escritos de Luísa é profunda e generalizada. Mas podemos ir mais longe. Oposto, digo que as revelações da Santa Faustina e Luísa representam as 2 pontas do esforço final de Deus no mundo. O primeiro da salvação e o último da santificação. Pois, em uma palavra, a essência da devoção à divina misericórdia é esta: Jesus, eu confio em vós. E a essência da devoção da divina vontade é esta: tua vontade será feita. O primeiro nos dispõe para o maior resultado possível para o segundo. Verdade, sem Jesus eu confio em vós, você não consegue viver a divina vontade. Não consegue. Entendeu, gente? É impressionante. Por isso que eu sempre falo, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós. Porque sem isso não vai, não anda. A essência da devoção da vontade divina é essa: tua vontade será feita, eu confio em vós. Faz o que o Senhor quiser, eu confio em vós. Faz o que o Senhor quiser, eu confio em vós. Faça-se, fiat, eu confio em vós. Primeiro nos dispõe para o maior resultado possível do segundo. Segundo, as revelações de Santa Faustina podem ser abordadas com um enorme grau de confiança, pois foram aprovadas pela Igreja da melhor maneira possível. Uma breve discussão é para demonstrar os fundamentos dessa confiança, para que você possa realmente sentir essa convicção em seu coração e permitir que ela também inspire a mesma convicção nas revelações de Luísa, levando em consideração a inegável concordância das revelações. Antes de aprofundar esses exemplos, desejo encaminhá-lo para 2 trabalhos. Ele falou já. O Papa João Paulo II disse ao falar sobre sua encíclica Mergulhos na Misericórdia, que foi grandemente inspirado pela leitura do Diário da Divina Misericórdia. Desde o início do meu ministério, como São Pedro em Roma, no ministério na Catedral de São Pedro, considero esta mensagem Divina Misericórdia minha tarefa especial. A providência me atribuiu na situação atual do homem e a Igreja e o mundo. Pode-se dizer que precisamente essa situação me atribuiu essa mensagem como minha tarefa diante de Deus. Ele também falou da mensagem da Divina Misericórdia como formando a imagem de seu pontificado. Para que ninguém se preocupe, ele estava falando apenas da Divina Misericórdia em geral, e não pretendendo fazer alusão às revelações de Faustina, mesmo sobre o mesmo em particular. Ele também disse que tinha um desejo ardente com esta mensagem de Santa Faustina sendo proclamada a todos os povos da terra. No domingo da Divina Misericórdia de 1993, ele beatificou Faustina no domingo da Divina Misericórdia. De 2000, ele canonizou Santa Faustina e declarou naquele dia uma festa da Igreja Universal. Uau, graças a Deus que ele fez isso. Na vigília da Divina Misericórdia, no domingo de 2005, João Paulo recebeu sua recompensa eterna. E no domingo da Divina Misericórdia de 2014, ele foi declarado santo. A insistência do Papa João Paulo II nas revelações da Divina Misericórdia de Santa Faustina poderia ser o tópico de um livro próprio. Nessa sessão, revisaremos apenas um pequeno pedaço. O sucessor de João Paulo, o Papa Bento XVI, disse em sua primeira mensagem como vigário de Cristo: queridos amigos, apesar de tudo, esta profunda gratidão por um presente da Divina Misericórdia está no meu coração. E considero uma graça especial que meu venerável predecessor, João Paulo II, obteve para mim. Parece que sinto sua mão forte apertando a minha. Parece que vejo seus olhos sorridentes e ouço suas palavras neste momento endereçadas especificamente a mim. Não tenha medo. No seguinte domingo da Divina Misericórdia, ele disse: as palavras de São João Paulo II, pronunciadas naquela última ocasião, dedicação do Santuário da Divina Misericórdia, foram como uma síntese de seu magistério, evidenciando que a devoção à Divina Misericórdia não é uma devoção secundária, mas uma dimensão integral da fé e da oração do cristão.
Digo mesmo da divina vontade. Isso é a mesma coisa da divina vontade, até mais. No mês seguinte, ele disse o seguinte: a irmã Faustina Kowalska, contemplando as feridas brilhantes de Cristo ressuscitado, recebeu uma mensagem de confiança para a humanidade, que João Paulo II ecoou e interpretou que é realmente uma mensagem central, precisamente para o nosso tempo. E depois, durante a homilia da missa, no 3º aniversário da morte de João Paulo II, ele disse: a misericórdia de Deus, como disse o próprio João Paulo II, é uma chave privilegiada para a interpretação de seu pontificado. Ele queria que a mensagem do amor misericordioso de Deus fosse divulgada a todos e instou os fiéis a testemunhá-la. Foi por isso que ele desejou elevar a honra dos altares a Santa Faustina Kowalska, uma humilde irmã que, através de um misterioso plano divino, tornou-se uma mensageira profética da divina misericórdia. As palavras do Papa Francisco não são menos favoráveis exatamente a esta mensagem da divina misericórdia de Santa Faustina. Ele disse que em uma reunião de sacerdotes de Roma: estamos aqui para ouvir a voz do Espírito, falando a toda a igreja do nosso tempo, que é o tempo da misericórdia. Eu estou certo disso. Não é apenas a quaresma, estamos vivendo um tempo de misericórdia e estamos há 30 anos ou mais até hoje. São João Paulo II sentiu que este era o tempo da misericórdia. Ele disse: à luz da divina misericórdia, que o Senhor, de certa forma, desejava retornar ao mundo através do carisma da irmã Faustina, iluminará o caminho para aos homens e mulheres do 3º milênio. Está claro, aqui está explícito. Hoje esquecemos tudo muito rapidamente, até o magistério da Igreja. Não podemos esquecer o grande conteúdo, as grandes intuições e dons que foram deixados ao povo de Deus, e a divina misericórdia é uma delas. É um presente que ele, João Paulo II, nos deu, mas que vem de cima, de Deus. Cabe a nós, como ministros da igreja, manter viva essa mensagem. Graças a Deus que nesse tempo de pandemia o padre começou a usar a divina misericórdia. Mais tarde, o Papa Francisco deu o enorme passo de declarar um jubileu extraordinário, um ano santo da misericórdia, inspirando-se em ninguém menos que Santa Faustina ao proclamar formalmente o ano santo. O Papa Francisco escreveu: penso especialmente na grande apóstola da misericórdia, Santa Faustina Kowalska, que ela, chamada a entrar nas profundezas da misericórdia divina, interceda por nós e obtenha para nós a graça de viver e andar sempre de acordo com a misericórdia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. A misericórdia de Deus e com uma confiança inabalável em seu amor. Mais surpreendente ainda, parece que o Papa Francisco decidiu estruturar o Ano Santo de uma maneira que profeticamente emana das palavras de Jesus para Santa Faustina, pois Jesus disse a Faustina: antes de vir como juiz justo, eu abro primeiro a porta da minha misericórdia. Quem se recusa a passar pela porta da minha misericórdia deve passar pela porta da minha justiça. No Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco pediu que fosse aberta uma porta da misericórdia. Lindo, 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 lindo. Literal e física em cada catedral do mundo. Por isso que eu falo que ele é escolhido por Deus, muito escolhido por Deus. Ele disse: terei a alegria de abrir a porta santa na solenidade da Imaculada Conceição nesse dia. A porta santa se tornará uma porta da misericórdia. 3 papas seguidos expressaram agora seu apoio mais sincero, zeloso e inflexível à mensagem de Deus para Santa Faustina. Eles declararam descaradamente que ela é realmente uma profeta, trazendo a própria mensagem de Deus para nós. Seu diário é claro, continua sendo uma revelação particular, não é inerrante da palavra de Deus que as Escrituras contêm, nem pode ser abordada como um guia infalível para a fé e a moral como magistério. Mas considere o que você acabou de ler. Você pode ver que é, no entanto, absolutamente confiável, é simplesmente indiscutível que tudo o que as revelações de Santa Faustina nos ensinam consiste em uma verdadeira e inegável chamado do céu, razão pela qual seus escritos servem como o meio mais poderoso de estimular o nosso desejo pelo dom de viver na vontade divina, com certeza. Portanto, agora podemos nos aprofundar no baú do tesouro da sobreposição da misericórdia divina em minha alma com as próprias revelações de Luísa sobre a vontade divina.
Vamos abordar o que se segue sem o menor indício de dúvida e, a partir dessa ausência de dúvida, prossiga um fogo ardente de desejo pelo que é descrito. Felizmente, essas revelações particulares dadas a Santa Faustina desfrutaram de imensa popularidade. Recentemente, não merecem menos, mas os elementos mais profundos e radicais de suas revelações são quase totalmente ignorados em praticamente todos os livros, palestras, etc. Aqui eu gostaria de lhe dar não uma descrição abrangente e completa, visão geral, mas apenas um vislumbre e uma introdução a esse aspecto geralmente negligenciado dos escritos de Santa Faustina. Eu não negligenciei não. Eu peguei principalmente essa parte. Foi o que eu vivi mais. A sessão a seguir fará citações do Diário de Santa Faustina e incluirá ênfase adicional para chamar a atenção especial à referência de viver na divina vontade. Ela viveu um dom da divina vontade plenamente. Anfitriões vivos, os sem precedentes, a graça de união com Deus. Nas revelações de Santa Faustina lemos: no entanto, a alma que recebe essa graça sem precedentes de união com Deus não pode dizer que vê Deus face a face, porque mesmo aqui existe um véu muito fino de fé, mas tão fino que a alma pode se dizer que vê Deus e fala com Ele. É divinizado. Deus permite que a alma saiba quanto Ele a ama, e a alma vê que almas melhores e mais santas do que ela mesma não receberam essa graça. Por isso, é preenchido com um santo espanto que a mantém em profunda humildade, se infiltra em seu próprio nada e santo espanto. E quanto mais ela se humilha, mais Deus se une a ela e desce a ela. Em um momento, a alma conhece a Deus e se afoga nele. É isso mesmo, gente, eu vivi isso em Santa Faustina, e depois eu fui ler Luísa, só complementou. E aí eu entendi perfeitamente, estou entendendo perfeitamente, mas Santa Faustina que abriu o dom para mim, totalmente. Em seu próprio nada espanto, tal, conhece toda a profundidade da insondável. Quanto mais profundo esse conhecimento, mais ardentemente a alma o deseja. Isso mesmo. Ela entra em seu próprio nada, e no seu santo espanto, quanto mais ela se humilha, mais Deus se une a ela e desce a ela. Em um momento, a alma conhece Deus e se afoga nele. Ela conhece toda a profundidade do insondável, isso mesmo. E quanto mais profundo esse conhecimento, mais ardentemente a alma o deseja. Santa Faustina descreve viver na vontade divina aqui com o termo graça sem precedentes. Apesar de não saber nada de Luísa e não ser ela mesma quem foi instruída por Deus sobre o dom, praticamente foi sim. Só não falou assim, claramente, divina vontade. Não, falou sim, gente. Ele só não deu a revelação para ela, mas explicar para ela o dom, ele explicou. E foi de propósito, para a gente poder ter um referencial, anterior. Como eu, que sou tão indigno, recebi um presente muito maior do que o recebido pelos santos dos dias anteriores, que me superam em virtude. Tá vendo? Ela sabia, Jesus tinha falado tudo para ela. Eu tenho certeza. Como eu, que sou tão indigna, recebi um presente muito maior do que o recebido pelos santos dos dias anteriores, que me superam em virtude. Como que ela ia falar isso se Jesus não tivesse explicado para ela que era realmente um dom novo? De fato, devemos nos surpreender com a oferta que Deus faz para nós. Quanto mais aprendemos, mais espantados e desejosos devemos nos tornar, pois o que se sabe, mais pode ser amado mais. Quanto mais recebemos, mais humildes devemos nos tornar, pois reconhecemos que, apesar de sermos servos indignos e muito inferiores em nós mesmos aos santos dos séculos passados, recebemos um presente tão maior, como Santa Faustina indica aqui. Mais tarde, nas revelações de Santa Faustina, lemos as palavras de Jesus: minha amada filha, deleite do meu coração, suas palavras são mais queridas e mais agradável para mim do que o coro angelical. Todos os tesouros do meu coração estão abertos para você. Tire deste coração tudo o que você precisa para si e para o mundo inteiro. Pelo bem do seu próprio amor, eu retenho os justos castigos que a humanidade recebeu. Um único ato de puro amor me agrada mais que 1000 orações imperfeitas.
Um de seus suspiros de amor expia muitas ofensas com as quais os ímpios me subjugam. O menor ato de virtude tem valor ilimitado aos meus olhos por causa do seu grande amor por mim. Numa alma que vive somente no meu amor, eu reino como no céu. Eu o vigio dia e noite. Nele encontro minha felicidade. Meu ouvido está atento a cada pedido do seu coração. Muitas vezes antecipo os seus pedidos. Ó criança, especialmente amada por mim, menina dos meus olhos, descanse um momento e perto do meu coração e saboreie do amor em que você se deleitará por toda a eternidade. Então, eu entendi tudo isso aqui, facinho. Facinho, 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 tá muito claro. Parece que Jesus falou para Luísa, para Santa Faustina, de um jeito assim mais direto, assim, sabe? E da mesma forma, a própria Faustina disse a Jesus: os véus do mistério não me impedem, eu te amo como seus escolhidos no céu, e depois vivo a tua vida divina assim como os eleitos no céu. Tá vendo? Ela entendeu perfeitamente. Aqui vemos Jesus revelando a Faustina nos seus atos não mais meritórios, mas agradáveis a ele do que todos os anjos são em si mesmos. Ao se referir ao coro angelical, ele se refere a todos os 9 coros, não apenas a um coro angelical, que alguém poderia argumentar se refere apenas ao mais baixo dos 9 coros. É isso que o dom de viver da vontade divina faz. Toma nossos atos verdadeiramente ilimitados em seu valor, como diz Faustina aqui, o que significa que nem os anjos podem esperar agradar a Deus como nós podemos agradá-lo. Permite que Deus reine em nossas almas, assim como Ele reina nas almas dos abençoados no céu. Mas ainda nos dá o benefício do véu, para que possamos continuar a acumular méritos ao sofrermos na fé em união com a paixão dele. Uau, 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 uau. Tá tudo aí, ó, tá tudo aí. Quando uma relutância e uma monotonia em relação aos meus deveres começam a tomar posse de mim, lembro-me de que estou na casa do Senhor, onde nada é pequeno e onde depende a glória da igreja e o progresso de muitas almas. Este pequeno feito meu, realizado de maneira divinizada. Portanto, não há nada pequeno em uma congregação religiosa. Neste trecho, somos lembrados de que os deveres mais mundanos, chatos e aparentemente sem importância podem e devem ser divinizados. Quão grande é o pensamento e quão verdadeiro que a glória da igreja e o progresso de muitas almas dependem de lavar a roupa na divina vontade, isto é, tornar isso divinizado. Santa Faustina termina este parágrafo dizendo que nada é pequeno em uma congregação religiosa. Isto ocorre porque nesses ambientes espera-se que tudo seja feito com uma oração. Infelizmente, fora desses lugares, tendemos a ver nossos deveres como meros males necessários, pelo quais passamos sem paz, para que possamos alcançar o que gostamos. Mas não precisa ser assim. A vida de oração e obra é que a norma esperada em uma congregação religiosa pode e deve ser vivida em toda parte, especialmente agora que nos é oferecido esse presente incrível de divinizante até os menores atos. Fazê-los na vontade divina, Santa Faustina rezou. Ó divina vontade, tá vendo? Ela rezava assim, ó. Olha que bonitinha. Ó divina vontade, tu és o deleite do meu coração, a comida da minha alma, a luz do meu intelecto, a força onipotente da minha vontade. Pois quando me uno à tua vontade, ó Senhor, seu poder trabalha através de mim e toma o lugar da minha débil vontade. Todos os dias procuro realizar os desejos de Deus. Perfeito, 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 perfeito. Eu já estava entendendo isso quando encontrei Luísa, foi só ligar os pontos. Embora possa parecer à primeira vista que essa é uma meditação comum sobre a importância e a glória de fazer a vontade de Deus, é de fato mais. Para aqui, Santa Faustina insiste que a vontade divina toma o lugar de sua fraca vontade. É essa substituição divina que recebemos no dom de viver na vontade divina. Antes de Luísa, essa união com a vontade de Deus era limitada à imitação, como ensina Tomás de Aquino na Suma Teológica, citado no capítulo anterior. Agora, ensinado claramente nas revelações de Santa Faustina, vemos que a união pode se tornar muito maior do que isso. Nenhuma graça, nem revelações, nem arrebatamentos, nem dom concedidos a uma alma a tornam perfeita, mas sim a união íntima da alma com Deus.
Esses dons são meramente ornamentos da alma, mas não constituem sua essência nem perfeição. Minha santidade e perfeição consiste no fim de união da minha vontade com a vontade de Deus. Santa Faustina sempre teve consciência do nada e da miséria, mas não sucumbia à falsa humildade. Ela estava ciente da santidade e perfeição de sua alma e ainda assim atribuiu tudo à união de sua vontade com a vontade de Deus. Essa união que encontra seu epítome no dom de viver na vontade divina é a resposta mais completa à insistência de nosso Senhor de que sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Transconsagração do eu. No início do diário, Santa Faustina descreve um momento decisivo em sua vida. Enquanto estava no convento, Jesus foi solicitado a dar seu consentimento para ela se tornar uma alma vítima. Uma troca profunda segue, e o Senhor me deu saber que todo o mistério dependia de mim, do meu livre consentimento ao sacrifício dado com pleno uso de minhas faculdades. Nesse ato livre e consciente reside todo o poder e valor diante de Sua Majestade. Mesmo que nenhuma dessas coisas pelas quais me ofereci me acontecesse, diante do Senhor tudo era como se já tivesse sido consumado. Naquele momento eu percebi que estava entrando em comunhão com a incompreensível majestade. Senti que Deus estava esperando a minha palavra, meu consentimento. Então meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse: faça comigo o que quiser. Eu me sujeito à sua vontade. A partir de hoje a tua santa vontade será o meu alimento. De repente, quando eu consenti no sacrifício com todo o meu coração e toda a minha vontade, a presença de Deus me invadiu. Minha alma ficou imersa em Deus e foi inundada com tanta felicidade que não consigo escrever nem menor parte dela. Eu senti que Sua Majestade estava me envolvendo. Eu fui extraordinariamente fundida com Deus. Um grande mistério ocorreu durante aquela adoração, um mistério entre o Senhor e eu. E o Senhor me disse: tu és o deleite do meu coração. A partir de hoje, todos os seus atos, mesmo os menores, serão uma delícia aos meus olhos. Faça o que fizer. Naquele momento eu senti consagrado, meu corpo terrestre era o mesmo, mas minha alma estava diferente. Deus agora estava vivendo nela com a totalidade de seu deleite. Este não é um sentimento, mas uma realidade consciente que nada pode obscurecer. Nossa, gente, quando eu estava lendo o Diário de Santa Faustina, eu vivia a vida de Santa Faustina. Eu vivia e desejava e rezava com Santa Faustina, do jeito que ela rezava. Então, eu aprendi a viver o dom da Divina Vontade antes de Luísa. Quando eu fui encontrar a palestra do Padre Roy, do momento lá, Presença Mariana, que eles fizeram do canal Presença Mariana, quando eu ouvi aquele áudio pela primeira vez, eu já estava vivendo plenamente o dom da Divina Vontade. Claro que não tinha chegado ao grau de 100%, mas eu já estava vivendo plenamente já numa gravidade muito grande na prática, sem conhecer os conteúdos. Aí depois que eu fui conhecer os conteúdos, eu só fui melhorando e aperfeiçoando esse dom. Então eu tenho certeza da vida na Divina Vontade, tenho certeza, por causa que a Santa Faustina foi quem me deu esse dom. Ela me trouxe esse dom para mim, né? E é um presente, é um sonho. Se eu não falo muito de Santa Faustina hoje, nossa, eu peço perdão, porque ela foi a porta, né? E, no entanto, é um nome maravilhoso para o dom de viver na vontade divina. Ao usar essa palavra, parece que ela pôde ter sido a primeira. Santa Faustina ousa dizer, né, a primeira que depois de Luísa, que viveu plenamente, né? Santa Faustina ousa dizer que o que ocorre ao anfitrião durante a missa também ocorreu em sua alma. Jesus diz a Luísa o mesmo. Esta passagem em particular do Diário de Santa Faustina fornece uma poderosa instrução sobre o recebimento do dom por causa do acúmulo. Recomendo sinceramente abrir seu diário a esse trecho. Nela aprendemos como grande um Deus é agradável e necessário oferecer-se como vítima, e como, desde que essa oferta seja verdadeiramente gratuita e completa, ela é infinitamente meritória, mesmo que a abertura não acabe resultando em algo que aconteça. Então aqui ele não coloca qual é o verso, mas aí depois eu vejo qual que é. O grande segredo da Santa Faustina.
Mas agora nos voltamos para talvez a referência mais perfeita de todos do dom de viver na vontade divina nessas revelações. Santa Faustina se refere a um grande segredo em seus escritos. Esse grande segredo é mencionado mais claramente aqui. Nesta reclusão, o próprio Jesus é seu mestre e na alma, e ele mesmo me educa e me instrui. Sinto que sou o objeto de sua ação especial. Para seus propósitos inescrutáveis e decretos insondáveis, ele me une a ele de uma maneira especial e me permite penetrar seus mistérios incompreensíveis. Ah, sim, um mistério que me une ao Senhor, do qual ninguém, nem mesmo os anjos, pode conhecer. E mesmo se quisesse contar, não saberia como expressá-lo. E, no entanto, eu vivo por isso e viverei para sempre. Esse mistério me distingue de qualquer outra alma aqui na terra ou na eternidade. Ela entendeu perfeitamente. Perfeitamente. Grandes estudiosos dos escritos de Santa Faustina confundem essa passagem e outras em seu diário. Na minha opinião, isto é um direto referência ao dom de viver na vontade divina. Não estou, assim, imputando enganos a Santa Faustina, porque ela disse que ninguém jamais conhecerá essa grande união, porque ela não sabia nada de Luísa Picarreta. E, portanto, Faustina só podia pensar que o que estava unindo o Senhor a ela era tão grande e misterioso que não seria possível que alguém soubesse. Agora, todo o objetivo dessa sessão foi apresentar exemplos nos escritos de Santa Faustina que de fato se referem ao dom da Luísa. Não estou aqui negando implicitamente que as outras referências no livro de Faustina são válidas. Estou simplesmente dizendo isso. A plena realidade do dom de viver na vontade divina a atingiu de maneira tão profunda. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigada por esse encontro com a Santa Faustina. Obrigado, mãe. Obrigado, Santa Faustina. Obrigado. Tô sentindo, gente, essa presença dela aqui. Oh, obrigado. Meu Deus. Que experiência. Uau! A plena realidade do dom de viver na vontade divina a atingiu de maneira tão profunda quando escreveu esta entrada e similares, que ela se sentiu compelida a retratar sua completa e misteriosa transcendência de palavras, como a própria Luísa costumava fazer. Se nada mais, essa passagem deve deixar claro que Santa Faustina recebeu uma santidade muito maior do que a maior santidade conhecida em seu tempo, o casamento espiritual. Caso contrário, ela não teria afirmado que ninguém, nem mesmo os anjos, podem saber disso, sabendo que o que ela tinha simplesmente não estava expresso em nenhum escrito místico conhecido até o momento. Ela foi forçada a dizer que essa união a distingue de todas as outras almas e que era um segredo. Este é perfeitamente compatível com as revelações de Luísa, que se referem à mesma coisa essencial, mas explicitadamente, pois neles Jesus diz a Luísa que nem mesmo os anjos é permitido compreender que glória é concedida aos atos realizados na vontade divina pelos seres humanos aqui na terra. Mas o baú do tesouro, que é a revelação de Faustina, está longe de esgotar-se, pois também vemos indicações claras de Jesus sobre como esse segredo é obtido, que abordaremos na próxima sessão. Cancelamento da vontade própria, viver exclusivamente pela vontade de Deus. Ainda mais comovente que os escritores espirituais descritos no capítulo anterior, as revelações de Santa Faustina revelam a abordagem necessária à vontade própria e à vontade divina para receber o grande presente. Em seu diário, lemos as palavras de Jesus: Hóstia agradável do meu Pai, sabe, minha filha, que toda a Santíssima Trindade encontra seu prazer especial em você, porque você vive exclusivamente pela vontade de Deus. Nenhum sacrifício pode se comparar com isso. Após essas palavras, o conhecimento da vontade de Deus veio a mim, isto é, agora vejo tudo de um ponto de vista superior e aceito todos os eventos e coisas, agradáveis e desagradáveis, com amor, como sinais de afeição especial do Pai Celestial. A pura oferta da minha vontade queimará no altar do amor para que meu sacrifício seja perfeito. Eu me uno intimamente ao sacrifício de Jesus na cruz, quando grandes sofrimentos fizerem minha natureza tremer e minha força física e espiritual diminuir, então me esconderei profundamente na ferida aberta do coração de Jesus, silenciosa como uma pomba, sem queixa,
que todos os meus desejos, mesmo os mais sagrados, mais nobres e mais bonitos, tomem sempre o último lugar e sua santa vontade o primeiro. O menor de teus desejos, ó Senhor, é mais precioso para mim do que o céu, com todos os seus tesouros. Sei muito bem que as pessoas não vão me entender. É por isso que meu sacrifício será mais puro aos seus olhos. Se você folheasse rapidamente o Diário de Santa Faustina, uma coisa seria notável. Uma página inteira com um X. Eu fiz esse X também no dia que eu me consagrei na vontade humana para Nossa Senhora nos 31 dias que eu fiz o primeiro. Eu fiz igualzinho a Santa Faustina e até postei na internet por cima, justamente com as palavras: a partir de hoje a minha vontade própria não existe. Eu fiz a mesma coisa no dia que eu consagrei minha vontade humana para Maria. Ela escreveu isso em seu próprio diário, reproduzido fielmente nas impressões, porque Jesus a havia instruído especificamente a fazer exatamente isso. Essa direção ocorreu depois que ela orou. Peço-lhe, por todo o amor com que seu coração queima, que destrua completamente dentro de mim meu amor próprio e, por outro lado, que acenda em meu coração o fogo do seu mais puro amor. Jesus respondeu: você cancelará sua vontade absolutamente neste retiro e, em vez disso, minha completa vontade se realizará em você. É claro que é exatamente isso que Jesus pede a Luísa e a todos nós, o total cancelamento de nossa vontade própria, a fim de que sua vontade divina se torne o verdadeiro princípio de vida de nossas almas, assim como nossas almas são a verdadeira vida, princípio de nossos corpos. Pois se nosso corpo tivesse um princípio próprio e se recusasse a ser animado apenas pela alma que Deus infundiu nele, isso seria chamado de paralisia, ou talvez possessão. E, no entanto, é exatamente isso que fazemos quando permitimos que nossas almas sejam governadas, em qualquer grau, pela vontade própria e não pela divina. Santa Faustina também escreveu: o Senhor me deu conhecimento das graças que Ele sempre me deu. A luz me atravessou por toda parte e eu entendi os favores inconcebíveis que Deus me concedia. Como sua filha, senti que tudo que o Pai Celestial possuía era igualmente meu. Ele mesmo me levantou do chão até o seu coração. Eu senti que tudo que existia era exclusivamente meu, mas eu não tinha desejo de nada, porque só Deus era suficiente para mim. Isso se correlaciona perfeitamente com o que Jesus diz a Luísa: aquela que vive em sua vontade possui todas as coisas, assim como Ele próprio possui todas as coisas. Meu Jesus, penetra-me completamente para que eu possa refleti-lo em toda a minha vida. Divine-me para que minhas ações tenham um valor sobrenatural. Conceda que eu possa ter amor, compaixão e misericórdia por toda a alma, sem exceção. Faustina aqui não hesita em pedir divinização, mas isso não é novidade na espiritualidade católica. E o que é profundo e novo é o pedido dela, que até seus atos se tornem sobrenaturais, pois isso havia sido dito há muito tempo apenas nas próprias ações de Jesus na Terra Santa. Na Terra, Santa Faustina também orou uma vez: amor eterno, chama pura, queima em meu coração incessantemente e diviniza todo o meu ser. Como se sugerir que apenas pedir a deificação não fosse suficiente, ela queria anexar seu pedido a todo o ser, como um lembrete de que não podemos deixar nada de fora. Devemos ter a ousadia que aqui é demonstrada por Santa Faustina, a ousadia de pedir a Jesus divinizar-nos e nossas ações, divinizar todo o nosso ser. E é exatamente isso que é o dom de viver na vontade divina faz. Existem muitas outras referências à vontade divina que também se sobrepõem às revelações de Luísa, encontradas nas revelações de Santa Faustina. Meu objetivo aqui era apenas examinar um número relativamente pequeno. Para os interessados em aprender mais sobre essa sobreposição, recomendo acima de tudo leitura do Diário de Santa Faustina na íntegra. Todas as páginas estão cheias de material edificante. Eu também recomendo o panfleto intitulado Referências à Divina Vontade de Deus, do Diário de Santa Faustina, do Santíssimo Sacramento, escrito por Barbara Mary Canning Martin. Pronto, estamos terminando aqui essa parte da Santa Faustina. Também recomendo vocês a lerem o Diário de Santa Faustina. Eu não posso ler agora nesse momento o diário aqui no canal porque eu estou totalmente ocupada com os escritos da Luísa.
mas eu ainda desejo fazer a meditação total do Diário de Santa Faustina. Eu tinha começado a fazer, mas só que eu estava assim, uma situação que eu ainda estava na vontade própria, não sei explicar, eu ainda estava meio perdida, né, porque eu não tinha passado pelo processo de morte que eu tinha que passar. Então, agora que eu já passei por esse processo, estou totalmente inteira, né, tranquila, sem medo de nada, passei pelos testes que precisava passar, então eu perdi tudo que eu tinha feito. Então, agora eu vou fazer tudo de novo, vou ter que fazer tudo de novo. Mas o Senhor sabe por quê de cada coisa, não tem problema, agora vai estar tudo divinizado, né? Então, estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat.